Hoje eu vou contar para vocês como que foi que eu aprendi a manipular pessoas. Eu andei sumido os últimos dias, né? Mas foi por causa de um problema assim que eu tive com o Eduardo, que é meu assistente, né? E eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. Só que, assim, para ter que explicar isso aqui hoje, precisou de eu ter uma conversa muito séria com o Eduardo, porque, coitado, até então ele achava assim que era ele que me manipulava, né? Que é o que a maioria dos marionetistas pensa, né? Mas tadinho. Hoje, ele entrou numa crise danada aqui, e aí nós combinou de voltar a fazer vídeo. Mas depois que eu explicasse para todo mundo a verdade. E aqui estamos, né? Eu, como marionete, eu vou contar como que foi a minha aproximação com o Eduardo até ele virar meu assistente e até chegar nos dias de hoje, né? Que a nossa relação profissional atingiu um alto nível de sinceridade. Aí eu posso conversar francamente aqui com vocês, sem querer iludir ninguém a meu respeito. Então, como que foi para eu conseguir ser o manipulador do Eduardo sem ele perceber esses anos todos e ainda ele achando que era ele que controlava tudo? Mas antes vocês podiam, né, aqui inscrever no meu canal, fazendo favor, que vocês sabem, né, que a vida não tá fácil para ninguém e precisa ter muitos inscritos, assim, para o canal poder pegar e nós não desanimar, né? Então, ó, como eu já comentei assim em outros vídeos, que vocês podem assistir depois, se não viu ainda, e desde o primeiro dia assim que eu tô aqui na quarentena, eu tô falando dessas coisas, né? Eu era caminhoneiro, aí eu aposentei, porque eu tive um problema no joelho, aí precisou operar o menisco, né? Aí nisso eu aposentei, né? Porque antigamente tinha jeito de aposentar, né? Agora, hoje em dia, tá desse jeito. Mas aí eu tinha minha vidinha quieta lá em Crucilândia, que também é a terra do Eduardo, né? Mas aí que tá. É o mesmo lugar, na mesma época, mas é, como que diz assim, no universo paralelo, né? Desses assim que os livros, filmes, tudo chama assim, né? Que é o universo paralelo. As coisas é tudo igual, só que é meio diferente, né? Essas coisas é difícil de entender, né? Por causa que é física quântica, né? Física Stephen Hawking com Albert Einstein, é tudo complicado. Mas é assim, aí acho que tá fácil, porque agora teve aquela série, né, do Dark no Netflix, depois vocês verem lá que fala dessas coisas, né? Que aí vocês vão entender mais o que acontece. Então eu tô aqui para explicar para vocês, para dar meu testemunho, como é que funciona isso, né? Um dia, isso foi lá para 2003, né, se eu não me engano, eu descobri uma passagem para o universo paralelo, que foi um portal que tinha lá no Giramundo, teatro de boneco. Eles estavam mexendo com os bonecos dos orixás, né? Se bobear é por causa disso que facilitou minha chegada. Aí eu fiquei circulando, ninguém deu muita bola pra mim. Aí eu vi assim no canto um menino que era novato lá e que tava lá ajudando o povo a embalar os bonecos, né? E tava lá quieto no canto dele. Aí eu aproximei. E nessa época eu era assim, como é que se diz? Eu era assim, só uma voz, né? Aí eu ainda não tinha esse corpinho bonitinho que você está vendo agora, não. Né? Eu aproximei, assim, e sem ele ver, eu comecei a falar assim por ele, né? E na mesma hora que ele tava lá tudo caladinho, ele começou a falar alto. Começou a fazer graça, clamando que o serviço estava ruim. E aí, da hora para outra, o povo começou a prestar atenção e rir das coisas que ele falava. Aí o Eduardo achou bom mesmo, né? Porque, sabe, né? Porque ele nem era ator ainda na época, não, ele era muito novinho, né? E aí, de repente, ele começou a falar com outra voz. E aquilo chamou a atenção do Ulisses, né? Que era o diretor lá. Aí o Ulisses começou a pedir pro Eduardo, assim, pra ele falar com a minha voz. Aí era só chamar que eu tava lá, né, de butuca, assim, eu ficava lá esperando a oportunidade que tinha. E, meu filho, ó, tinha dia que eu passava o dia inteirinho falando o Eduardo caladinho. Aí foi
que eu fiz meu primeiro personagem no teatro, que foi manipulando o Eduardo num espetáculo que falava da Caatinga, né? Meu nome era Marculino Sucupira. Na época, eu nem era boneco ainda não, né? Eu era só aquela voz lá, e eu que manipulava o Eduardo fazendo a minha voz, né? Mas aí, depois disso, eu fiz outras participações lá no Giramundo, fazendo umas dublagens, né? Continuou assim, aí o Eduardo formou na faculdade, né? Aí ele saiu do Giramundo para começar outro grupo, né? Que era já o Pigmalião Escultura que Mexe. Nós estamos nele, graças a Deus, até hoje. Aí, nossa senhora, nessa época eu passei muito trabalho com o Eduardo, porque ele ficou muito perdido, sabe? Só que aí, sem ele nem perceber, eu fui orientando, dando uns pitacos, articulando as coisas, né? Aí, no instantinho, eu convenci ele a construir uma marionete, que sou eu, né? Aí, assim, aos poucos eu fui trazendo o meu povo, a Catarina, a Ana, o Rogervaldo, a Thaís e muitos outros, né? Uns ele até precisou vender para pagar as contas, né? Na época eu fiquei muito chateado, porque é parente, né? É amigo. Só que aí ele precisava pagar as contas do ateliê, aí ele vendeu a Arlete, vendeu a Sônia, vendeu o Serginho, até o Romeu, mas a Julieta, ele vendeu. Mas aí, na medida que eu fui tomando conta da situação, eu fui aprendendo como que manipulava ele, né? Porque tem que ter muita prática, né? Porque ô bichinho difícil de manipular, tá doido. E ainda por cima é pesado pra danar. Mas aí nós começamos a fazer os espetáculos. E tudo negociando também. Porque eu tinha que deixar espaço, né? Pra ele fazer as coisas que ele queria também, né? Porque a relação assim tem que ser vantajosa pros dois lados, né? Senão não compensa e o trem não progride. Aí ele ia comigo, assim, treinando nos palcos e fazendo os espetáculos da cabeça dele pra lá, né? Tem uns assim que eu até gosto, né? Tem o dos ratos. Que eles é tudo muito esquisitão, assim, que eu não treto muito com eles, não. Tem os porcos que até nós tem uma relação boa, apesar deles ser também tudo esquisito, né? O meu problema é com a turma da filosofia na alcova, que esses, nossa senhora, não é bom nem falar, porque eita povo que eu tenho antipatia. E eu só tolero por causa de uma questão profissional, né? Porque fazer o quê, né? Porque de uma certa maneira... Esse portal que eu arrumei na cabeça de Eduardo, outros personagens oportunistas acabou aproveitando e agora nós temos que dividir tudo o mesmo assistente, né? O bom é que hoje em dia tem muitos outros marionetistas lá no Pigmalião que pode dividir o serviço e dar para mais gente, né? Mais gente que eu falo, esse marionete. E hoje lá tá assim na base de uns 200 personagens, pra uns 10 marionetistas. Tá bom demais, né? Aí cada um afeiçoa mais com uns, outros com os outros. Mas eu tô aqui firme. Até hoje eu só venho com o Eduardo, né? É porque a parceria funcionou, então não tem por que mudar. E agora, assim, ele já tá entendendo como que funciona, que é eu que manipulo ele, e as cartas tá tudo na mesa. Eu acho que eu não tenho mais motivo para esconder isso de ninguém, né? Aí eu quis fazer esse vídeo para falar disso. Porque do mesmo jeito que o Eduardo não sabia que ele era manipulado por mim, deve ter muita gente por aí que também não sabe quem que manipula esse. Aí as pessoas começam a falar esquisito, umas coisas absurdas, perversas, né? Como tem acontecido muito ultimamente. Aí não sabe de quem que é a voz que está saindo da boca delas. Então eu vou aproveitar para alertar para todo mundo, para ficar atento com quem que manipula vocês. Que o Eduardo deu sorte, que eu sou gente boa. E eu não faço nada para prejudicar ele, nem ninguém, né? E só tô aqui para colaborar. Mas tem muitos manipuladores de gente por aí que é muito mal intencionado. E que fica espalhando maldade e fazendo as pessoas piorar o mundo.
Tá? Vocês prestem atenção, pensa bem aí com os botões de vocês, tá? Tá, vocês entenderam, né? Então, é isso, né? Falei direitinho, Eduardo? Agora você desemburra?